Olá, bom dia, você aí de casa, tudo bem? Obrigada pela companhia a partir de agora, nesta quinta-feira, 15 de julho de 2010. Eu sou Adriana Quadros e começa agora o seu Bahia no Ar. E o caso da cantora Cláudia Leite, antes na hora certa, 7 horas e 31 minutos. Vamos começar falando sobre o caso da cantora Cláudia Leite, que teve fotos publicadas em um site que oferece serviços de prostituição na Inglaterra, que continua repercutindo. Falamos sobre isso ontem. Só que hoje você vai ver uma entrevista exclusiva com a artista sobre esse caso. Veja aí um trecho. Aonde vamos parar? Porque não tem limite. Agora qualquer um pode dizer o que quiser e fazer o que quiser com o outro, porque não há lei na internet. Então, vamos ofender, vamos fazer mal e fica lá impune. Existe uma rede enorme de pedofilia, de prostituição e ninguém faz nada. A gente tem um monte de gente se beneficiando, pensando em como ganhar dinheiro na internet e não está pensando em como proteger os cidadãos, em como se proteger, sabe? Que horas é que isso vai acabar? Porque não foi só comigo, né? Tiveram outras artistas também que passaram por isso. Que coisa, hein? Mas daqui a pouquinho você vai ver essa entrevista completa com a cantora Cláudia Leite. Você não pode perder. E hoje vamos falar também de falta de segurança. No bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, um jovem motociclista foi morto, mas da forma mais cruel que você pode imaginar. Denis Cruz dos Santos estava nesta moto aí, quando foi abordado por 2 homens que anunciaram um assalto. Segundo a polícia, ele levou um tiro e foi obrigado a entregar a moto. Mas pouco depois, um dispositivo travou o veículo. Aí vem a pior parte da história. Os bandidos revoltados, porque a moto não ligava mais, voltaram ao local onde o jovem agonizava, disparavam mais tiros. Desta vez, tiros fatais. Este sim é um crime extremamente cruel. Em instantes, você vai ver também todos os detalhes deste caso. E hoje também vamos falar sobre como o vício das drogas quase sempre tem relação direta com a criminalidade e termina destruindo os vínculos, principalmente vínculos com a família. Bom, a gente vai ouvir agora uma entrevista. Vamos ouvir direitinho o que esse rapaz fala. Vezes. A minha última cadeia agora eu fui para um presídio. Fui pro ED, passei 2 meses lá e... Pô, eu sofri pra caramba, certo? Já tenho 3 anos já que eu não vejo meu filho e... Tipo assim, pô, eu não desejo isso, não desejo isso pra ninguém, né? Pois a nossa equipe de reportagem teve acesso a outras ocorrências. Aliás, você vai ver essa reportagem completa. E ainda hoje no Bahia no Ar, você vai ver que nossa equipe de reportagem teve acesso a outras ocorrências de trânsito em que o juiz Carlos Alessandro Pitágoras Ribeiro esteve envolvido. O magistrado registrou queixas de fatos que também ocorreram no estacionamento de um shopping em Salvador. Lembra, o juiz foi assassinado no último sábado depois de uma suposta briga de trânsito. E é claro, ainda tem as notícias do esporte com Felipe Brandão. No retorno do Brasileirão, Vitória quase fez milagre no Rio Grande do Sul. Só não ganhou do Grêmio por causa de um golzinho contra no fim, na etapa final da partida. Mas tudo bem, fora de casa, o empate dentro do Estádio Olímpico vale como se fosse uma vitória, né? Parabéns aí aos rubro-negros. E a gente começa o Bahia no Ar de hoje mostrando que 24 pessoas foram presas acusadas de sonegação de impostos e formação de quadrilha nos estados da Bahia e Sergipe. Entre os detidos estão empresários e policiais. No total, 6 organizações foram desarticuladas por uma força-tarefa formada pelas secretarias estaduais da Fazenda, Segurança Pública e pelo Ministério Público. Mais de 300 policiais já estavam nas ruas para cumprir os 30 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão. Nesta empresa, no bairro de Valéria, em Salvador, os agentes chegaram acompanhados de fiscais da Secretaria da Fazenda. Nesta outra, ao lado, os funcionários foram surpreendidos quando chegaram para trabalhar. Eles não puderam deixar o local e também foram proibidos de usar o celular. Mas também é bom ficar de olho, né? Um chaveiro precisou ser chamado para abrir as portas das salas. O objetivo da polícia era recolher computadores, documentos e notas fiscais.
Durante a operação, advogados da empresa chegaram para acompanhar o trabalho dos investigadores, mas não quiseram gravar a entrevista. De acordo com a polícia, 6 organizações criminosas foram desarticuladas. Elas agiam nos postos fiscais em Vitória da Conquista, sudoeste do estado, e no município de Mucuri, extremo sul da Bahia, onde deixavam de efetuar a parada obrigatória para a inspeção da carga e assim não pagavam os impostos. A ação conhecida como furar barreira. No último ano, nós intensificamos as ações controladas, vigilâncias e outros métodos operacionais de investigação para chegarmos hoje à parte operacional. Mas, naturalmente, que a detecção da fraude e da própria quadrilha já vem um pouco mais tempo. No início da tarde, a polícia apresentou o resultado da operação. Foram presas 24 pessoas, farta documentação foi encontrada que efetivamente caracteriza a fraude que essas empresas vinham praticando, estimando-se ao longo dos últimos 5 anos. Além dos 5 presos aqui em Salvador, outras 19 prisões foram realizadas no interior da Bahia. Entre os presos, 9 militares das cidades de Vitória da Conquista, Jequié e Poções. Diariamente, pelo menos 50 carretas transitavam pelos postos com a cobertura do esquema, provocando prejuízo estimado em 27 milhões de reais por mês, mais de 300 milhões por ano. Eles teriam que recolher o tributo no primeiro posto de entrada do estado da Bahia, que é o posto Benito Gama, na Vitória da Conquista. Então, os policiais e agentes de tributo possibilitavam que eles passassem sem recolher esse tributo, sem recolher o imposto ao estado da Bahia. E, por outro lado, os policiais recebiam um pagamento em torno de R$1.000 por carreta, e a agente de tributo da Secretaria da Fazenda também recebia pagamento. Ela, inclusive, chegou a adulterar o sistema da Fazenda para dar baixa ilegalmente em passos fiscais de uma dessas empresas. E eu acho até que isso é uma pontinha do iceberg, sabe? Isso aí é uma pontinha, se for mesmo a fundo. Em Itabuna, o empresário também foi preso acusado de fazer parte de uma quadrilha de sonegação de impostos. Em Itabuna foi preso o empresário Doaldo Marques, proprietário de uma empresa do ramo alimentício. Ele é acusado de fazer parte de uma quadrilha de sonegação de impostos que atuava nos estados da Bahia e Sergipe. Doaldo foi ouvido no complexo policial e depois seria encaminhado para o presídio da cidade. Ele negou as acusações. Eu desconheço totalmente esses fatos e assim que a gente esclarecer, a gente vai apresentar para toda a sociedade. Pois aí, você já mandou o seu recado no blog do Bahia no Ar? Você pode opinar sobre todos os assuntos que a gente mostra aqui no Bahia no Ar através do nosso blog. Acesse o site itapuaonline.com. Vá lá.